Olá pessoal, meu nome é Vera, sejam bem-vindos a mais esse momento de interação do Lar Espírita Luz e Amor. Convido a todos para a nossa prece inicial. Vamos fechando os nossos olhos, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos envolva em sua paz, que aconchegue os nossos corações e fortaleça a nossa fé. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar da lição 42 do livro Pão Nosso, da Lavra de Chico Xavier, cujo título é Sempre Vivos. Emmanuel comenta o trecho. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, erreis muito. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 27. Analisando este capítulo, observamos que Jesus fez esse comentário quando um grupo de pessoas falou sobre uma viúva para saber, no dia da ressurreição, com qual marido ela estaria. Hoje, com o entendimento que temos através do Livro dos Espíritos e também de outras obras de André Luiz, sabemos que o plano espiritual é regido pela lei da afinidade. Portanto, se os laços de afeto se desfizeram no decorrer da nossa existência, como muitas vezes acontece, não há união do outro lado. Nas obras de Chico Xavier, através do espírito de André Luiz, várias vezes menciona-se sobre a vida espiritual. O que ela proporciona para nós? André desencarnou durante o procedimento cirúrgico, porém, no plano da verdadeira pátria, que é espiritual, ele restabeleceu a sua saúde, conseguiu estudar e trabalhar. Falou a palavra trabalho, muita gente já desanima, mas André trabalhou. E cada nova posição que ele adquiriu foi através dos méritos desse trabalho. Tanto que em nosso lar há comentários que eles vão usar o bônus hora, que nada mais é do que o cartão de crédito espiritual, para ir a um concerto de música, onde Lísias paga o ingresso, ou para visitar outros locais. Fala, olha, você já tem mérito para isso. Ou seja, ele trabalhou para adquirir aquele merecimento. Também tem os livros da Patrícia, que ela desencarnou aos 19 anos, o mais famoso Violetas na Janela, onde ela narra o que encontrou do outro lado, que havia roupas, que ela continua a utilizar o banheiro, mas que ela também curou-se do aneurisma que ela teve. Não havia reflexos lá, ela foi tratada e teve a oportunidade então de dar aulas, de trazer mensagens
recordando aquele filme Amor Além da Vida, os filhos do personagem, eles encontram do outro lado exatamente o que eles pensavam sobre o plano espiritual. Vera, mas isso é uma fantasia de Hollywood. Será? Se falamos que o plano espiritual é regido pelas leis de atração, de afinidade, onde eu irei se eu sou uma pessoa totalmente dominada e voltada para a mágoa? Para a colônia dos magoados? Por quê? Lá do outro lado, eu não terei a misericórdia do meu corpo físico, escondendo algumas questões. E quando eu falo a misericórdia do corpo físico para ocultar, gente, não é o botox, não é a plástica, não é o exercício físico. É aquela parte que eu estou escondendo os meus pensamentos, os meus sentimentos. Logo, se estou lá do outro lado com uma mágoa extrema, que nada mais é do que uma má água, ela tem odor. Ela vai me atrair para uma densidade, para um local mais denso, porque estarei presa. Só aqueles pensamentos do que me acarretou aquela mágoa. Minha ideia está fixa, ela não muda. Como vou ver possibilidades? Mas será que isso ocorre só lá? E aqui? Há uma frase atribuída a Pablo Picasso, a uma contestação se é dele ou não, dizendo que não morremos quando desencarnamos, mas sim quando morrem os nossos sonhos e as nossas possibilidades aqui. Resumindo, a frase é essa. Então, aqui, quando fixamos numa ideia, quando nos paralisamos, porque a vida é movimento. Isso é observado desde a nossa formação. Quando falamos da formação do planeta, mencionamos o quê? Que as substâncias se atraíram, ou seja, elas se movimentaram. Em todos os reinos há movimento. Quando há a fecundação, há movimento, há luta, há atração. Não só a atração física, mas a atração do óvulo, do espermatozoide. Há mais do que isso. A atração de um espírito ligado à gravidade, a todo saber, ao conteúdo da Terra. Não é atraído para Marte, não é atraído para Júpiter, é de acordo com a sua formação. Isso é importante também. Então, a partir dali, na fecundação, vão se formar órgãos, tecidos. Quando as pessoas estão deprimidas, relutam em tomar remédio, mas as nossas células, elas são sábias e elas produzem neurotransmissores. A partir do momento que eu estou ali com o pensamento, não sirvo para nada, eu não sou nada, eu não vou conseguir nada, eu não quero viver, eu não aguento mais, eu quero sumir. Embora exista a lei de conservação, essas células elas passam a trabalhar, digamos, na reserva, baixando a nossa imunidade. Então, eu diminuo a produção de neurotransmissores responsáveis pela atenção, pelo prazer, pela alegria. Logo, o medicamento ele ajuda a fazer com que esses neurotransmissores voltem a se produzir. Porém, se eu não mudo os meus hábitos, se eu não mudo os meus pensamentos, o remédio não vai resolver. Sozinho ele não vai dar conta, porque a minha mensagem continua a mesma.
Outra questão também para refletirmos sobre a importância desse pensamento, que é vida. Quando dentro de uma cabine de desobsessão, tratamos algumas entidades que estão às vezes há séculos presas em determinados eventos da vida dela, porque não modificaram o seu padrão de pensamento, não modificaram a sua disposição. Daniel Kahneman é um psicólogo que já foi mencionado em algumas palestras da Anete Guimarães e ele também tem no YouTube algumas palestras dele. Mas ele traz a pesquisa que ele fez falando sobre a nossa memória, que a nossa memória ela não é linear. Então, nós gravamos geralmente aquilo que promove mudança ou promove algum desconforto em nossas vidas, gera uma adaptação. Vera, então isso é toda hora? Não, tem que impactar. Por exemplo, eu viajo para uma cidade, que acho que vocês nunca ouviram falar dessa cidade, Diadema. Aí vou a um determinado comércio, a pessoa me trata mal. Se eu perguntar depois como é que foi a viagem, vai gravar geralmente aquela pessoa que te tratou mal. Não importa que os outros dias na casa da avó, na casa da tia, você foi tratado muito bem. Você vai gravar aquilo. A questão é que nós permanecemos naquela lembrança muito tempo. Ficamos ali e não mudamos. Ora, falar de vida implica em falar de morte, porque quando eu falo do plano espiritual, teoricamente eu estou falando dos mortos. Ali é a verdadeira vida. Nós aqui estamos, como eu diria, no mundo de ilusões, porque não estamos no nosso verdadeiro potencial, que é de espíritos imortais. Então, vejam, quando estamos aqui, o que fazemos da nossa vida? Algumas vezes nos prendemos a essas memórias que não são salutares. Ficamos parados no tempo. A nossa geração, esse momento que estamos vivendo, observamos que está favorecendo o individualismo, embora o progresso seja contínuo. Não se você ouvir o jornal de manhã, porque aí nós vamos imaginar que fala só tragédia, o mundo não melhora, o mundo não tem mais jeito. Quando falamos de transição, a transição é nossa. Nós é que precisamos nos modificar, não é o mundo. Nós vamos mudar o mundo com as nossas ações. Isso é que vai acontecer. A espiritualidade diz que mudamos constantemente, que melhoramos. Coisas que algumas vezes eram normais para nós, hoje nos chocam. E estamos refazendo os nossos conceitos. Porém, ainda há um favorecimento da individualidade. Por exemplo, cada um no seu quadrado. Isso é totalmente o contrário da empatia, do acolhimento, da fraternidade. Porque se eu vou me manter no meu quadrado e não tenho que sair dele, eu não tenho que integrar, como é que fica a integração entre as diferenças e os diferentes? Imaginem vocês se no plano espiritual nosso anjo da guarda fala: olha, eu já ajudei o que eu podia, agora é por conta dele. Ou Jesus, governador do nosso planeta, falou: olha, eu preciso de férias, não aguento mais essas pessoas. Já fiz de tudo, dei exemplo, fui até lá. Se virem. Vocês imaginam isso? Então, vejam que mesmo nos seriados,
Houve um momento, agora não sei, não estou acompanhando, mas houve um momento que tinha muitos seriados de vampiros, livros de vampiros e também de zumbis. Gente, zumbi é morto-vivo. Zumbi não é feliz. Vampiro não é feliz. Vampiros sugam dos outros energias ou sugam o sangue, dependendo do filme, mas eles não são felizes. Eles não se integram. Eles não evoluem. Eles param no tempo. Eles não vão para frente. Outra questão. A sociedade muito narcisista. Tenho que colocar tudo no Face, o que eu tô comendo, o que eu tô vestindo, o meu novo batom, o meu novo óculos, isso, aquilo. É uma competição. Quem posta mais, quem tem mais. E quando havia possibilidade de estarmos juntos, fora esse momento de pandemia, a senha do Wi-Fi. Então, era você ausente, porque não estava ali. Cada um pegava o seu telefone, ia para o quarto, se concentrava no seriado, no jogo, nas mensagens, de repente postava uma foto ali da família muito feliz, mas não houve a integração. Então, o que é vida? Voltando a falar das memórias, muitas vezes nós gravamos o quê? A minha mãe é chata, não me deu o iPhone, não me deixa sair, não me dá o dinheiro que eu quero. Mas, se chegamos a tal idade, alguém cuidou de nós, alguém levou para vacinar, alguém limpou, matriculou na escola, a comida na mesa, magicamente, e não foram os pássaros ali do desenho da Cinderela, Branca de Neve, não sei, que fizeram aquele trabalho. Não foram, mas apareceu tudo isso no meu armário. Sim, a vida espiritual é maravilhosa. Quero ir para uma colônia. Olha, Vera, você falou de nosso lar aí na palestra. Quero ir para essa colônia porque parece maravilhosa. Pessoal, o pessoal costuma dizer que André fala difícil. Mas os livros do André falam de pessoas como nós. Pessoas que falharam, pessoas que têm ciúmes, pessoas que têm inveja. Pessoas que superaram a si mesmos. E para estar num bom lugar, numa colônia espiritual, eu preciso apresentar um currículo. E este currículo vem do educandário chamado Terra. É daqui que eu preciso levar um bom currículo. Quando trabalhamos a morte em psicologia, a morte não é um descarte biológico. Ela é a capacidade que cada um tem de adaptação, de mudança, de desapego. E ela exige coragem e exercício, porque no decorrer da nossa existência enfrentamos mortes de sonhos, de amizades, de expectativas. Então precisamos estar em constante adaptação. Na fala de Jesus, o que ele quer dizer que por isso erreis muito? Porque nós vivemos focados somente na vida material. Se hoje fôssemos partir, voltar para o plano espiritual, qual é o sentimento que está dentro de nós? Quais as possibilidades apresentaríamos para o outro lado? Que currículo levaríamos? Estamos vivendo
como espíritos imortais ou como aqueles que só vivem do berço ao túmulo. Eu não quero me preocupar com isso. Eu não quero falar sobre isso. Ora, algumas vezes pensamos que a espiritualidade é igual nos filmes americanos, aqueles espíritos mal trajados, sujos, sempre vagando. Ou então são adivinhos, tem que dar as respostas, passar cola para nós de tudo que vai acontecer. Deus nos manda vários sinais, Ele nos alerta. Essa espiritualidade está sempre ativa, sempre viva, procurando nos auxiliar. Contudo, como diz Haroldo Dutra Dias numa palestra dele, não se pode libertar quem não se percebe que está preso. Então, se eu estou com crenças limitantes, está falando, transformação, precisamos, vamos mudar, vamos pensar nesse futuro espiritual, mas trabalhar para ele. Não é querer abreviar a nossa existência aqui para ir para o outro lado, porque eu entendi que lá é bonito e confortável e tem determinadas soluções. Não é mágico, nem aqui e nem lá. Lá também será exigido de nós trabalho, disciplina, respeito, ética. Valores não vão mudar. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou aproveitando aqui esse momento? Claro, todos têm muitos desafios, mas um dos mecanismos que temos é a gratidão. Ser grato por tudo que temos, pelas oportunidades que recebemos. Em geral, nós ficamos igual crianças birrentas, batemos o pé, fazemos bico, porque Deus não nos favoreceu com aquilo que nós acreditamos merecedores. A minha família é ruim, como se nós fôssemos lírios. Nós somos encardidos, verdadeiras flores de cacto. Olha, vi uma pergunta esses dias ali no Face assim: você casaria ou iria conviver com alguém como você? Vários responderam que não. Então vejam, se nós estamos nos matando por dentro porque não nos aguentamos, o que podemos fazer para viver? Agradecer tudo que temos é uma maneira. A oração, outra. O apoio mútuo, também. Sempre estamos vivos. Sempre. É maravilhoso pensar que não estaremos sozinhos. Saber, não só pensar, mas saber ter essa certeza em nós de que a vida continua. Eu vou tentar colocar aqui a música, gente. De que a vida continua. E esse é o recado do Evangelho para nós. Sempre vivos, olha, coloquei aqui a música Encontros e Despedidas. É um vai e vem na estação. Vamos lá, vamos viver, porque não existe dádiva mais preciosa. E para encerrarmos, vamos fechar os nossos olhos, buscar mais uma vez a figura do nosso Mestre Jesus, de Maria de Nazaré, dos nossos anjos da guarda. Vamos mentalizar que estamos segurando as mãos de todos. E nesse conjunto de energias, possamos envolver a humanidade, envolver o lar espírita Luz e Amor, envolver a transitória Casa do Caminho. E que essa corrente de amor envolva o lar de cada um, amparando as necessidades existentes.
aqueles que buscam saúde, trabalho, compreensão. Que as suas rogativas alcancem o nosso amado Mestre. E vamos fazer uma prece. Vamos pedir a paz, a sabedoria, a força, para que possamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor e sejamos pacientes, compreensivos, prudentes, olhando os nossos irmãos como a espiritualidade faz, além das aparências, e ver somente o bem em cada um deles. Mestre, fecha-nos os ouvidos de todas calúnias, guarda a nossa língua de toda maldade, que possamos viver com Cristo e em Cristo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada.